negras tormentas agitam os ares nos 4 cantos do mundo. Negra é a cor da bandeira anarquista criada pela revolucionária francesa Louise Michel no século XIX. O negro representa a luta, sendo o oposto da bandeira branca, a rendição. Mas, muito além disso, ela também significa o internacionalismo, em oposição ao Estado e suas fronteiras artificiais, sustentados pela crença do nacionalismo. Parece absurdo falar contra o nacionalismo, porque desde pequenos fomos ensinados a cantar o hino nacional e a jurar a bandeira. Nas escolas, nos é ensinado que as cores da nossa bandeira, verde, azul e amarela, representam as selvas e as riquezas desse pedaço de terra cercado por uma linha imaginária chamada Brasil. Na verdade, isso é uma grande mentira. O verde representa a cor do brasão da família real de Bragança. Já o amarelo é a cor da dinastia de Habsburgo, que governava a Áustria, a terra natal da imperatriz Leopoldina. Mas essa é só uma das mentiras que sustentam o discurso nacionalista, pois, ao contrário do que nos é ensinado, o nacionalismo é uma construção bastante recente. Enquanto existem nações sem Estado, como os povos indígenas Mapuche do Chile e os curdos no nordeste da Síria, estados como Itália e Alemanha, por exemplo, existem há menos de 150 anos. Antes da consolidação do Estado moderno, que existiam eram cidades-estados controladas por vastos impérios, cujas fronteiras não eram bem definidas, porque estavam em constante estado de modificação. Assim, grande parte das pessoas que viveram nesse período histórico sequer tinham contato com o que hoje chamamos de Estado. Mais tarde, com o surgimento do capitalismo mercantil impulsionado pelas disputas dos reinos europeus e a conquista do Novo Mundo, consolidou o modelo de Estado moderno, o Estado-nação, com suas fronteiras claramente definidas. Com a conquista europeia do chamado Novo Mundo, colonos forjaram novas identidades coletivas baseadas na dominação racial de populações indígenas e africanas escravizadas. As consequências desse processo genocida de consolidação do Estado moderno podem ser claramente percebidas nos conflitos que ocorrem até hoje em regiões da África subsaariana. Tribos que antes viviam em seus espaços, além de sofrerem com a desumanização do tráfico humano, foram colonizadas e, consequentemente, lhes foi imposta o modelo de Estado-nação moderno, com os europeus partilhando entre si o território africano, com fronteiras por eles definidas. Por esses motivos, os atos anarquistas de destruição de símbolos nacionais vão muito além de simples expressões de rebeldia sem causa. Estes atos representam um ataque à sacralização do Estado. Sacralidade essa que no passado era atribuída aos monarcas de impérios absolutistas, mas que hoje mudou com o surgimento do Estado-nação. Agora, o Estado como um todo foi idealizado e elevado a um nível divino, com seus hinos, suas cerimônias, seus cultos a símbolos e figuras que representam uma visão higienizada da história. Esse idealismo nacionalista, que nada mais é do que a religião do Estado moderno, tem sido utilizado para perseguir e dizimar o outro, o diferente, o estrangeiro, enquanto culpa minorias étnicas ou religiosas pelo surgimento de crises e desemprego para mascarar as divisões de classe inerente ao nosso sistema de dominação vigente. Esse anestésico nacionalista foi utilizado em larga escala pelos regimes nazifascistas do século XX para impedir a revolução social que parecia inevitável. E hoje em dia não é muito diferente. Os estados, os políticos e a mídia
constantemente se utilizam do discurso nacionalista de defesa da pátria de alguma ameaça externa para fomentar a produção em massa da indústria bélica e, consequentemente, alimentar o poder do Estado e do capital. A anarquista e feminista Emma Goldman observou bem esse processo de crescimento do nacionalismo e do belicismo nas potências ocidentais durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, ela foi presa e deportada para a Rússia por se opor aos massacres dos estados nas trincheiras europeias e por induzir as pessoas a não se alistarem no serviço militar. Por isso, desde seu surgimento no século XIX, o anarquismo é um movimento internacional, sendo assim não reconhece pátria. Não à toa, foi dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores que os anarquistas tiveram grande influência, o que possibilitou que suas ideias se espalhassem para além das fronteiras dos estados europeus. Um bom exemplo dessa articulação internacional dos anarquistas são suas organizações sindicais, como a CNT espanhola, a Fora argentina, a IWW norte-americana, a COB brasileira, e dentre diversas outras, contando com milhões de afiliados ao redor do mundo. Por isso, em oposição ao nacionalismo, os anarquistas trabalham com a ideia de internacionalismo, que significa a solidariedade internacional entre os povos e que fronteiras e nações foram construídas artificialmente para nos dividir. E hoje, com a ascensão do discurso populista e nacionalista da extrema-direita, se faz necessária a solidariedade das classes trabalhadoras e oprimidas pela ordem social vigente para eliminar essa sociedade dividida em classes e superar os antagonismos nacionais. Mas, para isso, precisamos nada mais do que uma revolução global. Paz entre nós e guerra aos senhores.